As cartas amaldiçoadas de Miyuki. Olá, como vão? Espero que estejam bem. Cláudia é uma mulher que trabalha com restauração de móveis antigos. Ela amava o seu trabalho, poder receber móveis que estavam em estado avançado de deteriorização e transformá-los em algo como se tivesse feito naquele mesmo dia. Seu trabalho era aclamado e ela era considerada a melhor do país em sua área. Sua agenda já estava cheia para os próximos 2 anos. Seu trabalho era de forma minuciosa, o que acabava gerando bastante tempo em apenas uma peça. Ela tinha uma filha de 7 anos, que sempre a visitava no trabalho e ficava observando a mãe enquanto ela trabalhava em uma peça. Certa vez, Cláudia estava atendendo uma cliente em seu consultório. Ela escuta um grito de sua filha vindo do seu ateliê. Ela corre para ver o que aconteceu, e sua filha estava desmaiada, próximo a uma peça que tinha chegado há poucos dias. Ela pede ajuda da cliente, que a leva para o hospital junto com a sua filha. Após ser atendida, os médicos fazem alguns exames para verificar qual possa ser a causa de sua filha estar desacordada. Aparentemente, a sua filha está muito bem, mas eles precisam fazer mais exames para ver qual a causa dela estar daquela forma, já que fisicamente ela não aparenta estar com algum problema. Após passar vários dias fazendo exames, os resultados indicam que fisicamente sua filha está muito bem. Os médicos não conseguem entender a causa de sua filha estar desacordada. Os médicos pedem que ela verifique o seu ateliê, caso tenha algo que tenha feito mal para sua filha. Ela queria que o seu marido fizesse isso e ela ficasse segurando a mão da sua filha, mas o seu marido não entendia muito bem do seu trabalho, então não poderia identificar a causa do desmaio de sua filha. Ela vai para o seu ateliê e tenta encontrar algo que sua filha possa ter usado, mas tudo está no seu devido lugar, e sua filha sempre foi muito obediente, não mexendo nos seus produtos químicos. E sempre que sua filha estava por lá, ela focava no trabalho manual, deixando os produtos químicos bem guardados para que não houvesse acidentes. Ela procura por todo o ateliê e, mesmo assim, não consegue encontrar a causa do desmaio. Os médicos acreditam que ela possa ter tido uma alergia muito forte, mas sua filha sempre visitou o ateliê e nunca teve esse tipo de problema. Ela decide procurar próximo do local onde ela foi encontrada caída. Então ela passa a dar atenção ao novo móvel que chegou, procurando algum sinal que possa dar explicação para sua filha ter ficado naquele estado. Então ela percebe algumas folhas saindo que parecia ser de uma gaveta num local escondido. E ao tocar nas folhas, ela sente uma fraqueza muito grande, como se tivesse sido atingida por um choque elétrico. Ela tenta chamar por ajuda, mas não vai adiantar, pois ela está sozinha naquele lugar. Porém, ela acredita que aquilo tenha sido a causa do desmaio de sua filha. Ela demora alguns minutos para se recuperar. Ela compreende que só não desmaiou porque já é adulta. Mas sua filha era pequena demais para aguentar aquela carga de energia. Ela tenta pegar novamente os papéis, recebe outra carga, só que dessa vez com menos intensidade. Aos poucos ela vai recuperando as suas energias, e ela procura uma forma de tirar aqueles papéis de dentro daquele móvel. Como uma boa restauradora, ela encontra a forma de retirar aqueles papéis daquela gaveta escondida. E ela identifica 10 cartas que foram escritas por uma mulher há muitos anos atrás. Aquele móvel era de uma família de descendentes asiáticos. Aquele móvel já estava na família há quase um século. Ela coloca as cartas em ordem, nas datas que se encontram nos papéis. Quem escreveu aquelas cartas foi uma garota, chamada Miyuki Ayumi. A garota escreve nos papéis que está apaixonada por um homem brasileiro,
mas a sua família não apoiava aquele relacionamento. Aquelas cartas são direcionadas ao seu amor brasileiro. Ela espera que um dia o seu amor possa ler aquelas cartas. Ela conta naqueles papéis que não consegue convencer sua família a apoiar o relacionamento com o seu amado. Os anos vão se passando e a cada ano ela escreve uma nova carta. Ela acaba se relacionando com a pessoa que a família dela havia indicado. Passou vários e vários anos em um casamento infeliz. Ela esperava que com os anos ela pudesse esquecer o seu amor brasileiro e pudesse estar feliz com o seu marido. Mas a cada ano que se passava, mais saudade ela tinha do seu amor e acabava se sentindo mal por estar traindo o seu marido até nos pensamentos. Aquela situação acabou deixando o psicológico daquela mulher muito alterado. Com o tempo, ela passou a sentir que estava ficando louca. E as cartas eram o único modo dela saber que ela estava tendo um pouco de sanidade, pois a única coisa que ela sabia era reconhecer as suas letras naquelas cartas. E o que era para ser cartas para o seu amado se tornou a única forma dela se conectar com a realidade. As últimas folhas de papel estavam deixando claro o tanto que a mente daquela mulher estava alterada. As palavras não tinham mais conexão uma com as outras, apenas palavras que estavam sendo repetidas. E a maioria das palavras que estavam escritas eram ódio, amor e esperança. Emoções fortes que estavam transformando o coração e a mente daquela mulher. A última folha escrita não tinha mais palavras, eram apenas alguns rabiscos. E Cláudia pôde verificar algumas manchas. Provavelmente seriam lágrimas daquela moça, chorando ao tentar escrever suas últimas palavras enquanto sua mente ainda tentava ter um pouco de sanidade. Cláudia tenta procurar no móvel alguma coisa que pode demonstrar o sentimento profundo guardado naquelas cartas. Ela imagina quem poderia ter guardado aquelas folhas naquele lugar. E como o sentimento daquela mulher poderia ser tão profundo a ponto de acumular energia e prejudicar a saúde da sua filha. Ela está com tanta raiva do que aqueles sentimentos causaram em sua filha que ela começa a destruir aquele móvel. Ela levanta e atira aquela peça no chão, esperando que ela se partisse em vários pedaços. E quando aquele móvel se parte ao meio, um espírito sai de dentro dele. Parecia ser o espírito de uma mulher, e uma escuridão começa a invadir o ateliê de Cláudia. Aquele espírito vai na direção dela, gritando, procurando atacá-la. Cláudia então levanta aquelas cartas no alto, fazendo com que aquele espírito parasse e ficasse admirando aquelas cartas. O espírito daquela mulher estava ligado num plano terreno ainda por causa daquelas cartas. Cláudia fica parada por alguns momentos, tentando entender o que poderia ser feito. Quando ela tenta guardar aquelas cartas no mesmo lugar do móvel quebrado, o espírito tenta avançar sobre ela. Ela entende que aquele espírito não quer que aquelas cartas voltem para aquele lugar. Ela fica por vários minutos tentando encontrar uma solução para aquele impasse. Ela decide dividir aquelas folhas, coloca algumas em cima de uma mesa e separa outras para levar consigo. Aquilo parece surtir efeito. O espírito fica de olho nas cartas que ficaram em cima da mesa. Ela decide ir até a casa da família, que deixou aquele imóvel para que fosse restaurado. Ela toma cuidado para que não cause nenhum acidente no caminho, pois ela estava bastante nervosa. Ela chega na casa daquela família e toca a campainha diversas vezes. Uma adolescente atende a porta e ela avisa que precisava falar com os chefes da família urgentemente. Ao encontrar os pais da adolescente, ela explica rapidamente o que havia acontecido. E aquele senhor e senhora
ficam incrédulos com toda a história que ela contou. Mas eles disseram que não conhecia aquele caso na família. Eles tentariam falar com sua matriarca, mas ela já estava bem idosa e poderia não se recordar. Mas não foi necessário eles irem até o quarto da idosa, pois ela ouve a conversa e vai até a sala, se apoiando em seu cajado e nas paredes da casa. Ela pede para ver as cartas. Ela diz que nem mesmo ela se lembrava daqueles papéis. Mas sua irmã mais velha havia lhe feito um pedido, que ela escondesse aquelas cartas depois que ela perdesse a sua sanidade. E quando sua irmã finalmente demonstrou que não tinha mais sanidade, ela escondeu as cartas naquele móvel. Mas ela passou tantos anos sem tocar naquilo que havia esquecido. Ela diz que os últimos sentimentos daquela mulher foram tão fortes que ficaram enraizados e amaldiçoados naquela carta, e que sua filha estava praticamente em coma por causa do ódio que havia residido naqueles papéis. E o espírito daquela mulher estava em seu ateliê, olhando para as cartas, e ela não sabia como lidar com aquela situação. Mas ela queria encontrar uma forma de quebrar aquela maldição e libertar sua filha daquele coma. A idosa pede para que ela fosse levada até o local. Seus filhos foram totalmente contra aquela ideia, mas a idosa diz que era a única que podia tocar naqueles papéis sem que o espírito atacasse alguém. E eles vão todos juntos até o ateliê. E ao chegarem, eles ficam muito assustados ao ver que o espírito continuava pairando, olhando para aquelas cartas. A idosa vai se aproximando lentamente, junto com Cláudia, segurando o restante das cartas. A idosa junta todos os papéis e segura consigo. O espírito começa a olhar fixamente para o rosto daquela idosa. O espírito parecia reconhecer que a idosa era sua irmã. Ela pede que eles tragam um balde e um isqueiro. Cláudia traz as coisas que ela pede. E ela pega aquelas cartas e começa a incendiar uma por uma. O espírito parece não gostar nada daquilo, mas ele aparenta não ter forças para atacar sua irmã idosa. Quando a última carta finalmente se torna cinzas, o espírito parece começar a desaparecer. A idosa toca com sua mão no rosto daquele espírito e diz que ela pode finalmente descansar. O espírito desfalece e se torna cinzas, entrando junto com aquele balde. A idosa pede que aquelas cinzas sejam colocadas dentro de um vidro. Ela diz que vai levar as cinzas e depositar no túmulo da sua irmã. Cláudia pergunta qual tinha sido o destino daquela mulher em vida. A idosa explica que sua irmã realmente perdeu a insanidade. Seus pais a deixavam presa em um sítio, pois não queriam levá-la para um sanatório. O marido daquela mulher foi embora da cidade com seus filhos, e a família, por mais que procurasse, não teve mais notícia deles. O marido de Cláudia liga para ela avisando que sua filha acordou e está bem. Cláudia fica feliz porque a maldição daquelas cartas finalmente foi quebrada. Ela agradece a ajuda da família e a idosa pede desculpa pelo inconveniente causado. Todos eles vão para casa e Cláudia vai para o hospital encontrar sua filha. Passado alguns dias, Cláudia muda o seu ateliê de lugar. Ela não queria estar próximo do local onde aquele espírito havia aparecido. E toda vez que chegava um novo móvel, ela fazia uma vistoria minuciosa para impedir que sua filha tivesse contato com qualquer outra maldição. Logo, tudo volta à sua normalidade e sua filha pode visitar novamente o seu ateliê. A família está feliz e Cláudia está trabalhando como nunca. Até mesmo já esqueceu do problema que teve algum tempo atrás. Um certo dia, enquanto Cláudia estava trabalhando em uma peça de madeira,
ela percebe que sua filha está escrevendo em uma folha de papel. Ela deixa aquela peça de madeira de lado e vai até sua filha perguntar o que ela estava fazendo. A filha, sem tirar os olhos daquele papel, diz para sua mãe que está apenas escrevendo uma carta. Essa foi a história de hoje. Fiquem bem.